Devocional Juízes 3. Identificando uma geração vulnerável. Os israelitas desobedeceram à ordem de Deus, fracassaram e não expulsaram todos os cananeus da terra. Deus, em sua infinita providência, usou essas nações ímpias para provar a Israel. Naquele momento, os israelitas eram uma geração extremamente vulnerável. No capítulo 3 de Juízes, podemos observar duas características dessa geração. Em primeiro lugar, uma geração que não sabe guerrear é vulnerável. Juízes 3, versículos 1 e 2. São estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. No período de Josué, o povo de Deus foi forjado nas batalhas, mas Josué já havia morrido e com ele os líderes que também participaram das conquistas em Canaã. Uma nova geração surgiu, totalmente inexperiente nos combates e, portanto, vulnerável. Deus usou as nações ímpias no meio de Israel para treiná-los na guerra. Meu irmão, o Novo Testamento também fala sobre uma guerra na qual todos nós estamos inseridos. Quer você acredite ou não, estamos em batalha. A Bíblia nos aponta ao nosso inimigo. 1 Pedro 5,8. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Efésios 6,12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A Bíblia nos revela o potencial das nossas armas. 2 Coríntios 10,4. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Efésios 6 identifica a armadura que devemos usar. Cinturão da verdade, couraça da justiça, capacete da salvação, calçados com a prontidão do evangelho, escudo da fé e espada do Espírito. Em Efésios 6,18, a estratégia principal. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Qual é o problema? Muitos cristãos estão fazendo parte de uma geração que ainda não aprendeu a guerrear. Não aprenderam a identificar o inimigo. Brigam dentro de casa, levantam a voz, apontam o dedo, usam as palavras como pontas de espada, alfinetam com a língua. Muitos estão lutando contra pessoas quando deveriam estar lutando em favor delas. Estão querendo ganhar na força do grito, o que só se conquista com a força do joelho no chão. Estão se desgastando uns contra os outros, e o diabo vai fazendo a festa, num ambiente que privilegia a murmuração, a ignorância, a falta de perdão. Consequência, lares destruídos, ministérios arruinados. Existem cristãos que não compreendem a batalha, não usam as armas corretas e não atacam o verdadeiro inimigo. Fazem parte de uma geração extremamente vulnerável. Em segundo lugar, uma geração que se contamina é vulnerável. Juízes 3, versículos 5 e 6. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses deles. Os israelitas não se posicionaram, não preservaram os princípios estabelecidos por Deus. Eles se contaminaram. Eles fizeram alianças com os cananeus e começaram a adorar aos deuses deles. Meu irmão, não escolha o triste caminho que o povo de Deus trilhou nesse período. Não se contamine. Saiba que é possível viver numa geração corrompida como a de Noé e se manter santo diante de Deus. É possível sentar-se na mesa e não se contaminar com os manjares do rei, como fez Daniel. É possível ver a multidão se prostrando diante de uma estátua e se manter de pé, como fizeram Sadraque, Mesaque e Abednego. Não somos reféns do nosso contexto. Devemos fugir da aparência do mal, mas isso não quer dizer ter uma vida isolada. Meu irmão, podemos estar no mundo. O problema é ser do mundo. Jesus comia com pecadores, mas não se alimentava das ideias deles. Se o nosso chamado é para ser luz, inevitavelmente precisaremos entrar em ambientes de trevas. O problema é quando nos comprometemos com o mundo, quando fazemos alianças impuras e ferimos nossa santidade. Uma geração que se contamina é extremamente vulnerável. Meu irmão, talvez você esteja igualmente num momento complicado espiritualmente da sua vida. Você sabe que não tem guerreado com as armas de Deus, que não tem batalhado contra as trevas, que não tem se mantido puro e santo no meio da sua geração. Você está vulnerável. Posicione-se hoje, clame ao Senhor, confesse os seus pecados, livre-se das alianças impuras. Quando o povo de Israel se arrependeu e voltou-se para Deus, eles experimentaram a libertação. Juízes 3, versículo 9. Mas quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Quenaz, o irmão mais novo de Calebe, que os libertou. Meu irmão, em Jesus,
também podemos encontrar libertação. Que Deus te abençoe. Pastora Érica, Timor-Leste.